Esse é um debate em boa-fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Isso. Excelência, Vossa Senhoria fique Até onde tranquilo. Exato. Não Até é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... Muita arrogância, né? Muita insolência. E não tem ninguém, nenhum ministro, para dizer, como ainda? Ainda o quê, né? Como ainda? Essa é a hora da inquirição. Quem é você para dizer ainda? Você manda nisso aqui. Essa é a hora de você entrar para a história. Esses caras veem a história passar e eles não conseguem agindo normalmente. Você entra para a história como um homem comum. Eles estão na posição de entrar... Então tem a tribuna e não conseguem. É aquela pergunta célebre do alemão, né? O homem simples, né? Mas ainda existe... A pergunta não, a afirmação, ainda existem juízes em Berlim. Quer dizer, olha aqui, você não manda nisso aqui, existem outros. Mas será que é tanto medo? É um negócio tão simples. Eu imagino um Carlos Lacerda, grande orador, que tinha um raciocínio rápido. Diante disso aí, o que não faria? Essa é a hora de você trucidar o truculento. Essa, com uma pergunta assim, bem cá, ainda o quê? Faça uma pergunta, porque aí ele fica no meio da brincadeira. Muita gente para prender. Falta muita multa para aplicar. É isso, ainda nada. Quem é ele para decidir sozinho? É o que deveriam ter dito os ministros do Supremo. O advogado foi brilhante, ele com simplicidade disse, é assim que começa. Sempre as intenções se apresentam como boas. Era a hora de pegar o Alexandre de Moraes no momento em que ele desnudou, ele tratou da própria, providenciou a própria nudez, é o reizinho nu. Como ainda? E agora ele vai dizer, amanhã, brincadeira, era para descontrair. Não, o interrogado estava visivelmente tenso, tanto que o presidente procurou tranquilizá-lo. E o Alexandre de Moraes interferiu para dizer, sim, uma inquirição, desde agora. E ele não tem autoridade para isso. Mais coragem. Tá? Os demais ministros também, começando pelos mudinhos do Bolsonaro. Quer completar, Pio? Não, rapidamente, ele se contrapôs ao presidente da corte, não é isso? Quando o ministro Moraes diz ainda, ele se põe de forma contrária ao ministro Barroso, que tinha dito ao advogado do Facebook, nesse caso, que disse que, olha, isso não é uma inquirição. Esse ainda não foi para o advogado, foi para o presidente da corte, que já discutiu, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes em outros processos. Por que ele silenciou agora? Além dos outros ministros que o Augusto já lembrou aqui, o presidente da corte achou isso normal, digamos, uma observação contrária a um posicionamento dele como presidente da corte, daquela sessão, em que vai lá, como disse o Augusto, vou deixar muito claro que é uma discussão de boa-fé, convenhamos que não precisava existir, mas não é esse o ponto que está sendo julgado agora. Ele ficou silente diante do ainda jocoso do ministro Alexandre de Moraes. Impressionante. Silvio, eu quero te ouvir, mas antes, vale a pena rever a manifestação do advogado do Eduardo Bastos, representante do Google, que valeu a pena na sessão de hoje no STF? Uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons propósitos, mas ele invariavelmente degenera. Porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos, então talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. Bom ponto, né, Silvio? Excelente. As duas sustentações orais são brilhantes, tanto a do doutor Eduardo Bastos, que você traz,
como também a do José Hollenberg Neto, que cita o próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Ele usa a expressão, há uma fartura de jurisprudência aqui nessa casa, e cita o ministro Barroso, assim como também esse advogado, o Eduardo, também faz menções a referências acadêmicas. É tudo embasado, no tom correto, é algo para ser pensado, para ser colocado. Repare, leitores de sinais vão entender essa cena. É só assistir de novo. O ministro Alexandre de Moraes não está nem olhando para o advogado. Ele está no teclado. Ele é o único ministro ali, naquele pedaço da bancada do Supremo, que não está olhando para a sustentação oral do advogado. Ele está simplesmente debochando ou se comunicando com alguém, mas ele não está ali. Depois, quando ele fala o ainda, e concordo com o que vocês acabaram de dizer, era um recado para o presidente da corte, olha a postura dele. Ele está para trás, na banca, ainda. Eu mando aqui, eu quero subserviência, eu quero apontar o dedo o tempo inteiro. Ele não se contém. Esse é o ponto. Ele não se contém. Então, acho que está muito claro no Brasil quem não quer a paz, quem quer a mordaça, quem quer a censura nas redes sociais. E, de novo, vou voltar à premissa. A sustentação oral dos dois advogados, Google e Facebook, elas são muito bem embasadas, com referências acadêmicas, no tom certo e conciliatório, inclusive. A fala do ministro Alexandre de Moraes não é, em momento nenhum, conciliatória, ela é rasa, porque a fala do ministro Alexandre é assim, porque tem aí uns 20 perfis, é claro que não sou eu, e ele está preocupado com o perfil que alguém fez. Ele é uma figura pública e que alguém teria caçoado. Eu não defendo que ninguém faça nenhum tipo de agressão, violência, nem que caçoe o ministro, nenhum ministro. Mas será que é por aí o caminho?